Aleluia! Boa noite, meus queridos. Enquanto a mídia abre para mim em Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 1, quando Jesus estava no jardim, prestes a entregar a sua vida em nosso resgate, a Bíblia declara que Pedro, ele saca a espada quando os soldados vêm para prender Jesus. Pedro saca a sua espada, ele corta a orelha de um dos soldados. E então Jesus, ele repreende a Pedro, pega a orelha daquele soldado e coloca no lugar novamente. E ele disse: Pedro, você acha que eu não vou tomar esse cálice? Você acha mesmo que eu não vou tomar o cálice da salvação? Agora parece que Pedro achou que tinha uma grande estratégia para resolver aquele problema naquele dia, com a sua espada. Ele disse: eu vou resolver isso, Senhor. Mas o Senhor disse nas entrelinhas: você não sabe, Pedro, que o que está acontecendo aqui esta noite é a respeito do mistério? Você não sabe que essa é a carta na manga de Deus? Você não sabe que esse cálice da salvação é para que aqueles mistérios que estavam escondidos dos séculos e das gerações fossem revelados a vocês? Então Jesus decide naquele dia, decide naquele momento, tomar o cálice do sofrimento, para que esta noite você pudesse tomar o cálice da salvação. Jesus escolheu naquele dia tomar o cálice da vergonha, para que hoje você tomasse o cálice da honra. Naquele dia, Jesus escolheu tomar o cálice do abandono e da rejeição, para que esta noite você fosse aceito nele. Oh, esse sentimento de abandono e rejeição esta noite, meu querido, não pode mais permanecer na sua vida, porque Jesus foi rejeitado para que você fosse aceito. Ou não importa quem te abandonou, não importa aquele relacionamento, não importa aquela pessoa, aquilo foi coisa de ser humano. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo tomou esse cálice de abandono e de rejeição para te aceitar hoje nele. Ele naquele mesmo dia escolheu tomar o cálice de morte, para que você viesse aqui esta noite e tomasse o cálice da vida. Em Isaías capítulo 53, a partir do versículo 1, você pode nos acompanhar, a Bíblia diz assim: quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência e nem formosura. Olhámo-lo, mas nem uma beleza havia para que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Olha isso. Homem de dores e que sabe o que é padecer. É como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quero que vocês coloquem o versículo 10 agora. Pule para o versículo 10, por favor. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar por nós. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele, eu estou lendo outra versão aqui na minha mente. Quando ele, fazendo-o enfermar, quando dele, não estou enxergando direito.
A sua alma, como oferta pelos nossos pecados, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Eu tenho umas 3, 4 versões aqui na mente, bola tudo, mas amém, amém e amém. A Bíblia declara no livro de Romanos, eu não vou abrir aqui esta noite para a gente ganhar tempo, e em todo o contexto da palavra de Deus, que Deus ele estava tomado de uma ira santa por causa dos nossos pecados. Havia uma ira santa em Deus, e a justiça divina exigia que fosse pago o preço dessa ira por causa dos nossos pecados, e precisava ser pago através de um inocente. Era exigido por causa dos nossos pecados um castigo brutal sobre a humanidade para que as exigências da justiça divina fossem satisfeitas. E a Bíblia diz então que Deus estava ali pronto para derramar a sua ira sobre a humanidade como um Deus justo, trazendo um castigo brutal sobre o homem. E Jesus Cristo se colocou no meio dessa sentença de morte brutal para receber o castigo que a humanidade merecia. Ele se colocou no meio para receber o castigo sobre ele. Naquele momento que Jesus se coloca para receber esse castigo brutal de morte, a Bíblia declara que Deus pegou toda aquela ira santa e derramou essa ira com tamanha brutalidade sobre Jesus Cristo, moendo-o na cruz. E nós lemos o texto que diz que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar por nós. Ao Senhor agradou moê-lo, porque sabia que este castigo que estava caindo sobre Jesus era o castigo que nos traz a paz. Jesus Cristo sempre esteve em comunhão com Deus. É esse microfone que está dando microfonia? Será que é porque eu estou muito perto aqui? Jesus Cristo recebeu aquele castigo sobre ele. Aquele castigo sobre ele. Deus lançou toda a sua ira sobre ele. Mas, sempre no seu relacionamento com Deus, a Bíblia declara que Jesus o chamava de Pai. Naquele momento, quando a ira de Deus e todo o pecado da humanidade caíram sobre Jesus Cristo, a Bíblia declara que naquela hora, Deus já não chama mais o Deus Pai de Pai, mas o chama de Deus. Porque o pecado da humanidade havia caído sobre ele. Ele estava transtornado naquele momento. Ele estava sendo esmagado, golpeado por Deus naquele momento, recebendo o seu castigo, o castigo no seu lugar. E naquela hora ele clama: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? Jesus estava sendo abandonado no seu lugar naquele dia, meu amado irmão e minha amada irmã que me ouve esta noite. Ele estava recebendo a totalidade do pecado da humanidade. Nós lemos em Isaías que ele não tinha parecer nem formosura. Quando nós olhávamos para ele ali na cruz, nenhuma beleza havia para que o desejássemos. Se você ler com muito mais profundidade na palavra de Deus, você vai entender que a palavra está falando sobre ele ter sido deformado naquele momento, tamanha a carga de pecado, iniquidades, problemas, dores, misérias e desgraças que caíram sobre ele. Ele ficou completamente deformado. Mas ainda assim, ao Senhor agradou moê-lo e enfermá-lo, para que hoje você fosse curado. Naquele momento que ele recebeu o pecado da humanidade sobre ele, a Bíblia declara que Deus virou o rosto da cruz, Deus não podia mais contemplá-lo,
E naquele momento ele se sente desamparado e clama: por que me desamparaste, meu Deus? Ele estava recebendo a sentença de morte espiritual naquele momento. Ele estava recebendo a sentença da morte espiritual naquele momento. Eu gostaria de ler também aqui agora, para a gente completar, em João 10, o 17 e o 18. João 10, 17 e 18, o Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 17 e 18, diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la ou tomá-la de volta. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Jesus está aqui diante dos discípulos ensinando algo muito profundo. E ele diz: eu recebi este mandamento do meu Pai. Eu posso entregar a minha vida, mas também posso pegá-la de volta. Ele havia decidido entregar a sua própria vida em resgate por muitos. Mas ele não era obrigado a fazer isso. Assim como o homem no jardim do Éden teve o livre-arbítrio de pecar ou não, de obedecer a Deus ou não. Porque aquele homem pecou no jardim, precisava vir um homem obediente. E esse mesmo homem agora, o último Adão, Jesus Cristo, ele recebe, assim como o homem no jardim que falhou. O homem, Adão, falhou no paraíso. E Jesus Cristo, diante de tamanha tribulação e angústia, foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele disse: eu recebi esse mandamento do meu Pai. Eu posso entregar a minha vida, como posso pegá-la de volta. Eu tenho livre-arbítrio. Eu vou entregá-la, eu a entrego livremente. Mas eu poderia agora mesmo clamar a Deus, e Ele enviaria um exército de anjos que me pegaria e me levaria de volta para casa, e eu não precisaria entregar. Eu recebi esse mandamento do meu Pai. Eu posso entregar a minha vida, mas eu posso tomá-la de volta. Naquele dia, escutem-me esta noite, ele não clamou a Deus para que viessem as legiões de anjos livrá-lo, para que você, quando você clamasse, os anjos pudessem vir ao seu favor. A legião de anjos estavam todas preparadas com suas espadas, esperando apenas uma ordem do Filho de Deus para que eles viessem. Mas ele abriu mão disso e ele não clamou aos anjos para que hoje, quando você clamar, os céus te ouvirão e os anjos do Senhor virão para te encontrar esta noite. Ele não clamou aquele dia, Ana, para que você pudesse clamar esta noite. E quando você clamar, a sua voz será ouvida no céu como a voz dele. E imediatamente os anjos virão ao teu encontro. Ele não aceitou que os anjos viessem aquela noite, Viviane. Para que esta noite, quando você clamar, imediatamente os anjos estarão prontos para vir em seu encontro e te socorrer em qualquer situação. Ele preferiu abrir mão dos seus direitos. Ele preferiu ser obediente até a morte. Ele não clamou para que você pudesse clamar. Ele olhou para Deus e disse: Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Mas o Senhor não ouviu naquele dia, naquela noite. O Senhor não ouviu naquele dia sangrento, naquele dia turbulento. O Senhor não respondeu a ele para que hoje nenhuma das suas orações ficasse sem resposta. Ele bebeu o cálice do sofrimento, meu irmão, para que você venha aqui esta noite e tome o cálice da salvação. Este era o grande plano do amor, o grande plano de Deus, o plano que estava escondido dos séculos e das gerações, o mistério da glória. Quando esmagaram Jesus Cristo naquela cruz, Deus o abandonou para que você não fosse abandonado. Você percebe? Os homens tentavam vir até Jesus, pastor Vinícius.
guardas tentavam prendê-lo por várias e várias vezes e nunca conseguiam prendê-lo. A morte não operava nele, pastor Vinícius. Ele não podia morrer. A Bíblia declara que o salário do pecado é a morte. Ele havia nascido do Espírito Santo e não havia semente corruptível nele. A morte não podia operar nele. A Bíblia declara que os homens vinham e ele saía por um lado, ia para o outro, várias tentativas, e ninguém conseguia pegá-lo para matá-lo. Porque ele não podia morrer, pastor Vinícius. Porque não havia pecado nele. Não havia pecado nele, a menos que ele recebesse o pecado da humanidade sobre si e entregasse a sua própria vida, morrendo espiritualmente. Primeiro ele teve que morrer espiritualmente, que significa ser separado da divindade, ser separado de Deus. Quando ele recebe o pecado em si, Deus vira as costas. Naquele momento ele é desconectado da vida com Deus. Ele morre espiritualmente. Nesse momento, somente neste momento, em sua entrega, a morte física poderia operar nele agora. Naquele momento que ele recebe o pecado da humanidade sobre ele, morte espiritual, desconecta de Deus. E agora também morte física começa a operar, pagando o meu e o seu pecado. E eu tenho grandes notícias para você esta noite, meu amado irmão e minha amada irmã. O inferno agora está em festa, porque mataram o Filho de Deus. Os demônios do inferno agora estavam festejando, estavam lá naquela escuridão de trevas, eles estavam lá festejando e mandando colocar o som nas caixas e mandando vir as cervejas, os uísques e toda aquela farra. Vencemos, matamos o Filho de Deus. E eles estavam ali dançando. Será que também dança ali no inferno? Estavam ali comemorando a morte do Filho de Deus. Nós matamos a Jesus, o Filho de Deus. Mas o inferno não sabia aquilo que Paulo fala, dos mistérios que estavam escondidos dos séculos e das gerações. A Bíblia declara que os poderosos desta época, que já estão destronados, não sabiam a respeito desse mistério, pois se soubessem, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então eles morderam a isca, e ali no inferno, nas masmorras sangrentas e infernais, eles estavam ali com as pessoas cativas e glorificando ao diabo por ter matado o Filho de Deus. E é uma escuridão, uma treva tremenda naquele inferno, e festas e orgias. Mas de repente, no meio daquela escuridão, naquela comemoração, uma luz brilha lá no fundo, um barulho estranho. E o chefe dos diabos olha uma luz lá longe, um barulho estranho. Ele manda 4 dos seus capangas ir até lá ver o que está acontecendo. Aqueles 4 demônios capangas vão lá, e já faz meia hora e eles não voltam. Satanás coça a cabeça preocupado e manda mais 5 capangas, que também vão lá olhar o que é aquela luz estranha. Aqui é só trevas, não chamamos luz nessa festa, não convidamos luz para essa festa. Mais 5 capangas vão lá, mais meia hora eles não voltam. Agora o diabo está muito preocupado, começa a andar de um lado para o outro no meio daquela escuridão. Mas de repente aparece alguém com os olhos em chamas de fogo, alguém com os pés como latão reluzente. E no meio daquela festa infernal, ele chuta aquela porta, uma grande luz brilha no inferno, e Jesus Cristo Todo-Poderoso aparece no meio daquela festa. E ele diz: diabo, a festa acabou. A festa acabou. Ele diz: me dê a chave agora. Satanás: que chave, Senhor? Que chave? A chave da morte do inferno. Então ele pega a chave da morte do inferno. Eu estou aqui fazendo algo para a gente entender como aconteceu. E ele entrega a chave nas mãos do Senhor, a chave da morte do inferno. Ele entrega ao Senhor. E o Senhor disse: isso mesmo, agora ajoelhe-se aqui. E Satanás ajoelha-se, coloca a cabeça no chão. E Jesus Cristo coloca os pés sobre a cabeça da serpente. Porque está escrito, da mulher nascerá um
que pisará na cabeça da serpente. Ei! Ei! Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, esmaga a cabeça da serpente naquele momento. Ele pega a autoridade que lhe foi dada por Deus e entrega a igreja poderosa e triunfante na terra. Aleluia! Aleluia! Quando aquela festa acaba no inferno, começa uma festa no meio da igreja triunfante. No meio da igreja triunfante. Porque ele vive. Porque ele vive para todos sempre. Ele tomou o cálice do sofrimento para que você venha aqui esta noite e tome o cálice da salvação. Ele tomou o cálice da miséria para que você hoje à noite tome o cálice da abundância. Ele tomou o cálice da enfermidade para que esta noite você tome o cálice da cura e da saúde divina. Ele tomou o cálice da sua morte para que esta noite você tome o cálice da vida eterna, da vida foi a própria vida de Deus. Os diáconos podem vir esta noite. Enquanto eles vão servir você, a banda, o grupo de louvor vai entoar o nome do Senhor. Aleluia.